fazer o exercício 2 da semana 6 e ele diz o seguinte: um site de compras pela internet é avaliado pelos consumidores de acordo com uma escala de 1 a 5, com o seguinte significado: 5 é muito bom, 4 é bom, 3 é regular, 2 ruim e 1 péssimo. Escreva um programa que leia uma lista de respostas de avaliações de consumidores e imprima os percentuais de cada tipo de resposta, conforme ilustrado no exemplo. Então aqui ele lê a lista, uma lista sem separação de vírgula, e aqui ele classifica. Como aqui tiveram metade das avaliações foram 5, então 50% muito bom, 25 bom, 10 regular, 10 ruim, 5% péssimo. Então nós queremos, até faltou 1% aqui, ó. Então nós queremos imprimir isso. Nós queremos que para uma entrada como essa imprima isso. Então o que nós vamos ter que fazer? Na verdade, ele não pediu para a gente armazenar o resultado em um vetor. Mas eu vou armazenar a si mesmo, eu vou armazenar o valor absoluto para eu poder depois fazer a conta de cada resposta que tem cada percentual de cada resposta. Então, nós vamos ter que, primeiramente, fazer o input dessa lista, para ler a lista, converter essa lista para, que na verdade não vai ser uma lista, vai ser um grande string, converter para a lista, usando o split. Depois, a gente tem que percorrer essa lista, primeiro transformando cada elemento aqui, que seria, na verdade, uma string, transformar num inteiro, e avaliar se esse inteiro corresponde a qual avaliação. Eu teria que ter um vetor de avaliações também, de resultados, onde ali, em cada posição, eu armazeno uma nota diferente. Eu vou somando, vou incrementando, contando as respostas para deixar tudo no vetor. Então vamos lá. Vamos iniciar com input. Nós temos que fazer um print e dar aquela informação, a avaliação de sites de compra. Nós vamos imitar aqui a interface dele. Aí logo depois a gente vai ter um input para uma entrada que eu vou chamar de int, que por enquanto é uma grande string essa entrada, onde ele fala resposta dos consumidores, 2 pontos. E aí vem o vetor. Na verdade vem uma lista que vai ser interpretada como uma string. Agora eu tenho que transformar essa string numa lista. Então eu faço o int.split. E aí o separador aqui não tem, então não coloca nada aqui dentro do split. Nesse ponto a gente já tem os elementos separados em vetor, no vetor, né? E aí a gente já pode criar o vetor resultado. O vetor resultado eu vou armazenar na posição 0 os votos que foram 1. Na posição 1 os votos que foram 2 e assim por diante, até a posição 4. Ainda que as notas sejam de 1 a 5, para mim seria de 0 a 4. No meu vetor é de 0 a 4, porque a indexação no Python começa em 0. Então, eu não quero desperdiçar uma casa aqui, eu vou fazer dessa maneira. Então aqui a gente já pode fazer o for, para o i no intervalo len de vet. O que é para fazer aqui dentro desse for? Então, nesse for é que eu vou ter que, primeiro, tomar o valor do vet de índice i para converter ele para inteiro. Então, é o int do vet de índice i. Então, estou percorrendo o vetor, tá? E estou convertendo inteiro o resultado que estava lá, que na verdade era o input, um pedacinho do input, que era uma nota, que era um número inteiro, que estava representado como uma string, porque quando faz o split ainda continua sendo uma string lá dentro, a gente conhece do Python. Agora, o que é para fazer? O valor ele já tem um número. Esse número está valendo ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o res na posição anterior. Então, a posição i-1, na verdade, valor menos 1. Que o valor, vamos dizer que foi 5. Então, a nota era 5.
Então eu estou incrementando o res de índice 4, que seria o último elemento aqui, que é o elemento referente à nota 5 para mim. Então ele que vai receber o incremento, então mais igual a 1. É isso que vai fazer, está contando então quantos elementos aconteceram lá dentro. Bem, depois desse for, eu já posso então fazer um print com as avaliações. Então ele primeiro pede avaliação, 2 pontos. Então vou fazer só esse printzinho aqui, ó, da avaliação. Na verdade não, ele até pede também, olha, tudo isso aqui, ó, péssimo, né, também vai ser dentro de um print. Então vou dar outro aqui para não ficar muito grande, apesar de que ele fica grande do mesmo jeito, tá vendo? Então esse cabeçalho aqui também já foi impresso, a avaliação já foi impresso. O que eu preciso fazer agora? Imprimir os percentuais. Mas veja que primeiro ele quer o muito bom. Então ele quer o final do vetor. Então nós vamos ter que fazer um for, que ele vai, na verdade, o range, olha, vai ser bem diferente do que a gente está acostumado. Qual é o primeiro valor que ele vai considerar? É a posição de índice 4 no vetor. A gente até poderia chamar de len, para ficar genérico, né? Len de res menos 1. É a primeira posição. Qual que é a última posição que ele vai ter que considerar? É o 0. Como aqui ele vai decrementar, eu tenho que colocar então menos 1. Porque ele não vai chegar no menos 1. Colocando menos 1, ele vai chegar somente até o 0. Porque esse aqui é o limite superior. E na verdade eu iria decrementar de 1. Então eu estou começando, o primeiro valor é o último do meu vetor, esse daqui. Aqui o vetor está com 0, né? Mas depois que ele rodar esse fora, já vai estar preenchido. O último elemento é esse daqui. Aí ele vai decrementando 1, porque depois ele vai ler 3, depois 2, 1 e 0. E o menor valor dele é menos 1, é o que não roda. Então, na verdade, é esse aqui, o anterior a ele, que seria o 0, que ele vai rodar para ele. Então, acredito que esse for aqui já funcione. E a gente teria que imprimir os percentuais. Posso até falar assim, ó, perce, o percentual que nós vamos calcular aqui agora, o que ele vai ser? O res de índice o quê? Agora o índice do vetor aqui já está certinho. Aqui já está certo, porque eu já comecei na posição 4, tá vendo? E ele já está feito para ir até a posição 0. Então, o res de índice i, eu vou ter que dividir ele pela quantidade de votos para eu saber o percentual. Então, eu vou ter que dividir pelo len do vet. Ele sim vai ter a média. E aí esse percentual que vai ser impresso aqui agora. Então vamos dar o print, é um print formatado, que ele vai imprimir as variáveis. Primeira coisa, ele vai fazer um pipe, porque aí ele dá 3 espaços e coloca a variável perc, só que eu tenho que multiplicar ela por 100. Por quê? Porque ela está, na verdade, aqui ó, em decimal ainda. Eu até poderia fazer isso antes, eu vou fazer isso antes. 100 vezes o res de índice i dividido por vet. Então aqui seria o perc, mas aí eu vou formatar ele então. Então ele vai ficar com, ele quer ali 0 casas decimais. Tá sempre inteiro, tá vendo? Então eu vou colocar ponto 0. E aí vai ter aqui ao final um outro espaço, 3 espaços. Na verdade assim, ele vai ter sempre 2 casas, né? Então eu vou colocar 2.0. E aí mais um espacinho aqui. Vamos ver como é que ele vai imprimir, se vai aparecer legal, se tem algum erro que a gente precisa avaliar. Vamos rodar ele aqui. Avaliação do site de compras. Resposta dos consumidores. Então vamos dar um Ctrl C aqui. Ó. Essas são as respostas. Opa, ele já deu uma impressão aqui um pouco com alguma coisa errada. Então, percentual. Aqui na verdade ele foi dando a quebra de linha também, né? Que aqui faltou a gente colocar o end igual a vazio. Para ele não dar a quebra de linha e continuar imprimindo, tá vendo? Só que a formatação faltou o Fzinho aqui, certo?
A gente tem que falar que a gente quer no formato float, senão ele vai no formato com a notação E. Sempre que ele fala quanto que aquilo é elevado, né? 5 elevado a 1. A mais 1, quer dizer, na verdade não é a 1, era para ser 50. Vamos lá, vamos imprimir certo para a gente ver. Então vamos lá entrar com as avaliações. 50, 25, 10 e 5. Só o tab aqui que está errado. Ó. Nós vamos ter que chegar um pouquinho mais para frente. Acho que são 1, 2, 3. Acho que são 3 para frente de cada um. Então já pode dar mais um espaço aqui, mais 2 aqui. Vamos lá, rodar de novo. Ctrl V. Sim, ele imprimiu um a mais aqui. O que foi que ele imprimiu um a mais? Ah, foi o último dali de cima. Não, então, esse aqui foi o último lá de cima, que não coube, tá bom? Era para ele estar aqui na frente, ele mandou para a linha de baixo. E os outros estão todos alinhadinhos. Então, esse foi o exercício 2.